Começando aqui mais um Café Quente, comigo, Rogério Cafeteira. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês seguirem a gente lá no canal do YouTube, me seguir na rede social, no Instagram, @Rogério Cafeteira. Inclusive, nesse episódio vou contar um fato interessante sobre rede social, a importância da rede social, de você seguir e deixar de seguir as pessoas, o que isso pode gerar na sua vida. Então, me siga e não deixa de me seguir. Todo mundo que me segue, hein? Hoje o nosso convidado é um amigo muito querido, fomos deputados juntos, ele é deputado pelo quarto mandato, líder do governo atualmente, já foi secretário do Desenvolvimento Social do governo Flávio Dino. Neto Evangelista, muito bom te receber aqui, é um grande prazer. Eu que agradeço, Rogério, a oportunidade de estar aqui no seu podcast, que tem virado assim algo muito especial no meio da política, né? Então, quando chega ali terça-feira de noite, é o dia da bola da Assembleia, né? Então, terminou a bola, a gente vai para a resenha, já vai pegando ali para ver como é que foi o podcast da semana. Tem sido muito legal, parabéns aí pela... Pô, obrigado. E assim, queria agradecer as pessoas que têm entrado em contato com a gente, elogiado, e eu queria agradecer muito, principalmente aos convidados, né? Que eu acho que isso, assim, realmente está tendo não diria o sucesso, mas uma visibilidade muito maior do que eu imaginei quando a gente começou. Comecei muito aqui incentivado por um amigo em comum que nós temos, que é o Catulé. Catulé, inclusive, veio aqui, ele que fez as primeiras vezes, alugou estúdio, insistiu comigo, serviu de cobaia 2 vezes para a gente fazer uma entrevista aqui em piloto, e mandar um abraço para ele, inclusive. Mas assim, eu acho que pelas relações que a gente tem, de amizade que a gente criou durante esse período, eu acho que as pessoas vêm aqui e se sentem muito à vontade para conversar. E aqui não é uma entrevista, é mais uma conversa. Então eu queria agradecer também a todos os convidados que vieram e convidar os que ainda não aceitaram, que ainda não marcaram, né? Na verdade, assim, não marcaram não. Já se comprometeram a vir, mas sempre tem problema de agenda, principalmente os políticos têm muito compromisso no final de semana. Mas, Neto, antes pra gente começar, queria te fazer um resumozinho da tua trajetória na política. Do que eu exerci? Do que tu começaste, mas eu acho que podia começar um pouquinho antes. Eu até tava com uma pegadinha pra ti, porque eu sei que quando eu fosse contar, não sei se tu vai falar, mas se tu não falar eu vou te corrigir, te lembrar. A primeira vez que tu sentou mesmo na cadeira de presidente da Assembleia, não foi eleito como deputado ainda não. Foi do Parlamento Estudantil. Parlamento Estudantil. Eu queria que tu contasse desde o início, inclusive assim, a tua trajetória com teu pai, né? Porque eu acho que a gente tem parecido, não era meu pai, era meu tio, Cafeteira, mas eu acho que ambos acompanhamos eles na política desde de pequeno, né? Eu recordo, Rogério, que aí eu tenho muita foto minha garotinho com meu pai ali, em movimentos políticos, e você vai sendo fruto ali do meio, né? Naturalmente, se você convive muito ali, você admira aquela figura ali que você está convivendo, é natural que você queira ocupar, né, o mesmo espaço que ele. Às vezes ali o filho está ali, o pai é médico, né, acaba sendo influenciado para ser médico, é advogado, é influenciado para ser advogado. E ali meu pai ali sempre na vida pública, e aquilo me chamava muita atenção, né? Então eu lembro que eu estava na verdade assim, ó, eu fiz 16 anos, eu me filiei no partido político, né, com 16 anos. Então eu me filiei ao PSDB, né, 16 anos, e ali comecei a militar na juventude do PSDB, em São Luís, no Maranhão, em Brasília, eu participava dos movimentos de juventude, em outros estados, sempre tinha encontros de formação política. Então a minha formação política foi dentro do PSDB, que muita gente às vezes pensa, o PSDB era um partido de direita, porque acabou polarizando muito com o PT, PSDB, tá, como se fosse direita e esquerda. Não, o PSDB era um partido de centro-esquerda, né? Ali os atores que criaram o partido, Fernando Henrique, Franco Montoro, aquela turma ali era uma turma de pensamento centro-esquerda. Inclusive foi o PSDB que criou o cadastro único dos programas sociais no país, né? Então ali aos 16 anos eu me filiei. Aí vou contar o episódio do Parlamento Estudantil. Na época, João Evangelista era presidente da Assembleia Legislativa e lançou vários programas. João Evangelista é o pai dele. Meu pai. Ele lançou vários programas ali pela Assembleia. Tinha o programa Sol Nascente, com crianças e adolescentes de algumas comunidades de São Luís, tinha Itapecuru, Águas Perennes, e tinha o Parlamento Estudantil. Então ele lançou esse programa, que era para trazer ali alunos de escola particular, de escola pública, para vivenciar o parlamento. E tinha que escolher ali 42 deputados. Como foi essa forma de escolha? Se colocou para que os alunos fizessem redações, os
professores das escolas iam corrigir as redações e as melhores redações iam para os 42 melhores iam participar. Eu me lembro na época, eu não vou negar, eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, como é para me participar? Só que o papai era muito Caxias, aquele cara, meu pai sempre foi um cara muito carinhoso comigo, né, com minha irmã, mas ele também era muito Caxias, né? Só um parênteses desse Caxias, ele era tão Caxias que eu me lembro uma vez eu saindo com ele pro interior, ele campeão, me chamava de campeão, vamos comigo ali em Santa Rita. Eu vamos, entrei em casa, eu devia ter uns 15 anos, entrei em casa, botei um calção e saí com uma camisa e saí. Ele, pra onde tu vai? Eu falei, não vou com o senhor pra Santa Rita. Ele, de calção? Não, né? Eu vou parar, vou na casa de uma pessoa, vou na casa de uma liderança, vai vestir uma calça. Então, mas agora eu vou te interromper só uma coisinha para tu ver como é parecido. Eu acompanhava meu tio, o cafeteiro, no último mandato dele de senador. E aí eu ficava, ele a saúde dele já estava mais fragilizada, então ele ficava em Brasília, mas eu ficava vindo nos finais de semana, como a maioria dos deputados fazem. Eu voltava para cá, minha família estava aqui. E aí uma vez eu cheguei, acho que era sexta de manhã. Cheguei, toda vez que eu ia viajar, eu passava lá para me despedir dele. Cheguei de bermuda. E eu não lembro se de chinelo ou de tênis, mas bermuda e camisa. Aí, oi tio, eu passei aqui só pra me despedir. Tu tá indo pra onde? Eu disse, não, tô indo pra São Luís. Ele, mas vem cá, tu vai viajar sim? Eu disse, tio, que eu tô cansado. Ele perguntou, meu filho, vem. Eu era pré-candidato a deputado estadual na época, né? Meu filho, mas vem cá, você quer ser deputado viajando assim, desse jeito de bermuda? Você votaria em alguém que viaja de bermuda no avião? Né? Isso me marcou tanto. Que até hoje não tem o que faça eu viajar de bermuda. Tô entendendo? E depois disso me marcou que eu nunca mais. E eu acho que eles tinham razão, entendeu? Mas era assim, porque eu acho que eu não conhecia assim cafeteira, sim, né? Mas ele parecia ser também aquele cara assim muito, muito sério ali, sim, né? Sim. Então era o mesmo perfil ali de meu pai. Então ele era muito Caxias. Então no dia que eu cheguei para ele, falei assim, pai, como é que é para mim participar desse programa aí? Ele me olhou serinho, Rogério. É simples. Opa. Faz uma boa redação. Se tu tiver nota para entrar, tu entra. Tá certo. Passei 3 dias fazendo minha redação. Eu tenho que entrar nisso aqui. Eu tenho que entrar. Eu gostava muito. Sim. Entrei. Chegou lá, Roger. Eram 21 alunos do Dom Bosco, 21 alunos do Liceu. As 2 escolas estavam participando ali. E era obrigatório que as chapas fossem mescladas. Era só presidente, primeiro vice, primeiro secretário e segundo secretário. Então tinha que ter 2 do Dom Bosco, 2 do Liceu em ambas as chapas. Ou seja, ia dar sempre empate. Né? E a menina que estava disputando comigo a presidência era mais velha do que eu. Se desse empate, quem assume? O mais velho. Né? Assim é o nosso regimento. Assim é o nosso regimento. Supremo, inclusive, confirmou até agora. E aí eu falei, bom, vai dar empate. O que eu fiz? Eu chamei para ir 2 alunas do Dom Bosco para a chapa encabeçada do Liceu, e eu indiquei as 2. Eu chamo as 2 e digo assim, ó, deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês vão para a chapa lá encabeçada do Liceu. Então quem está encabeçando a chapa é o Liceu. Se eles ganharem, quem vai para a capa do jornal é o Liceu, não é o Dom Bosco. Aí elas, não, então na hora a gente vota em você, que é a chapa do Dom Bosco. Pronto. Já os 2 que vieram do Liceu pra cá, eu chamei e disse assim, vem cá, vocês querem ganhar a eleição ou vocês querem perder a eleição? Porque nós somos chapa. Não, ganhar a eleição. Então, aqui não tem negócio de escola A contra escola B, Dom Bosco contra o Liceu. A nossa chapa, vamos ganhar. E aí, assim, eu virei o presidente do parlamento estudantil. Né? Aí tive essa experiência. Aí, Rogério, quando foi em 2008 era a eleição municipal. Eu tinha 20 anos. Tava doido para ser candidato a vereador de São Luís. Só que tinha aquele negócio, sabe? Meu pai era presidente da Assembleia nesse período. Eu não queria chegar, que ele chegasse assim, olha, tá aqui, ó, meu filho é o candidato e vocês vão ter que votar e tal. Não tinha desejo disso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me movimentar. Naturalmente, eu usava o nome dele. Lógico. Sou idiota. Eu ia nas bases dele, aqui em São Luís, e começava a querer resolver o problema, né? Sim. Então tem um episódio engraçado, Aparício Bandeira lembra até hoje. Nessa época aí tinha um
a comunidade aqui do Sol e Mar, um posto tinha queimado a bomba. Meu pai tinha um grupo lá, e eu fui lá, e o pessoal disse que essa bomba tinha queimado. Papai, eu vou atrás de resolver esse problema dessa bomba. Aí eu pego e ligo para meu pai. Papai, eu passei por aqui, por um acaso, e tem uma bomba do posto queimada. Como é que eu resolvo isso? Ele falou, vá lá no Aparício Bandeira, que ele era o presidente da CAEMA. Aí eu pego, vou lá no Aparício Bandeira. Aparício diz, não, vamos resolver esse problema, pessoal, não pode ficar sem água. Aí manda a bomba. Meu irmão, eu peguei essa bomba, peguei um carro de som, e fui em cima desse carro de som com essa bomba, dizendo que a água tinha chegado. Voltei. Até hoje esse grupo trabalha comigo lá, inclusive. Até hoje. E aí comecei a me movimentar. Rogério, certo dia eu chego da faculdade de Direito à noite, meu pai tá sentado lá, isso foi em meados de agosto de 2007. Cheguei e meu pai falou, campeão, senta aqui. Eu sentei. Tô vendo teu movimento sobre candidatura de vereador. Como é que o senhor sabe? O pessoal já tá chegando aqui para mim, já tá dizendo, vamos te colocar, que tu passou por lá, o pessoal gostou e tal, não sei o quê. Aí ele, deixa eu te dizer, tu não vai ser candidato. Aí foi um balde de água fria assim. Ele, me entrega teu diploma que eu deixo tu ser candidato. E eu tava ali no meio da faculdade de Direito. Rogério, agosto de 2007. Aí ele pegou e falou assim, nessa época Jackson Lago era governador. Aí ele falou assim, e 2010, que é o ano que tu te forma, se tu quiser ser candidato a deputado, tu pode ser. Aí eu, e o senhor? Aí ele falou, não, eu ou vou ser candidato a vice na reeleição do Jackson, que é o que o Zé Reinaldo trabalha, Sim. ou eu vou ser candidato a senador na chapa do Jackson na reeleição do Jackson. Sim. Se eu não for nenhum nem outro, eu não serei candidato a nada. Aí ele, tu topa? Aí eu falei, tá topado. Eu fui estudar. Isso em agosto de 2007. Quando foi em janeiro de 2008, meu pai descobriu um tumor no cérebro. Em janeiro de 2008 ele descobriu um tumor no cérebro. E ali a nossa vida mudou de cabeça para baixo. Né? Ele fez a cirurgia, os médicos chamaram a gente e disseram, ó, vai sair a biópsia ainda, mas pelo que a gente viu, tende a ser um tumor muito agressivo, deve confirmar na biópsia, mas deve ser aí um glioblastoma multiforme nível 4, que era o mais agressivo. E os dados que nós temos no máximo no mundo de 6 meses de vida. Então, vamos aguardar ele acordar da cirurgia e vamos ver se ele vai se movimentar depois da cirurgia e tal. Isso em 2008, né? Isso em 2008, janeiro de 2008. Ele chegou no hospital, fez todos os exames e o médico disse para ele, seu João, o senhor tá com muito estresse, tira umas férias. Meu pai não tirava férias. Tira umas férias pro senhor descansar um pouco. E ele disse, doutor, tem algo de errado na minha cabeça. Ele fez um check-up. O check-up não foi feito ressonância no crânio, né? Faria se mostrasse alguma alteração e tal, aí faria. Aí o médico falou, não, o senhor não precisa, não, faça, tem alguma coisa na minha cabeça de errado. E aí o médico fez, e o médico falou, eu vou logo lá ver, porque aí eu já libero o senhor, pra o senhor não ficar aqui. Aí era em São Paulo isso. Aí o médico desceu, quando subiu, falou, o senhor tem um tumor no cérebro. Eu preciso que o senhor retorne essa semana pra gente fazer a cirurgia. Ele falou, não vou sair daqui não. Me interne hoje e já faço minha cirurgia. E aí ele internou, fez a cirurgia. Quando acordou, ele acordou andando e falando. Passou, Rogério, 1 ano e 9 meses, meu pai vivendo bem. Assim, com algumas limitações de horário, de comer e tal, não sei o quê. Depois de 1 ano e 9 meses... Mas não se configurou a questão dos 6 meses, então? De quê? Que o médico, da previsão inicial? Não, inclusive ele fez parte de uma anotação no Sírio-Libanês, como quem sobreviveu a este tumor mais tempo. Ele tem lá uma anotação com o nome dele. E viveu 1 ano e 9 meses bem. Fazia tudo. Ele inaugurou o prédio da Assembleia Legislativa, que ele construiu, já doente, inclusive. Fez um pronunciamento lá. Falava um pouco embargando, a voz embargando, um pouco devagar. Tem coisas que marcam a gente, né? A gente não se conhecia ainda. E eu me lembro uma vez, eu imagino que tu devia estar voltando, vocês deviam estar indo para São Paulo para
a revisão de cirurgia. E eu tive passando com ele no avião. Acho que a gente, não sei se era conexão em Brasília, eu desci em Brasília e você estava lá com ele. Isso aí me marcou. Eu não desgrudava, cara. Né? Assim, eu via que eu podia perder meu pai, e aí eu tomei uma decisão. Eu vou cuidar dele. Né? Então eu fazia duas coisas, Rogério. Eu estudava e ajudava a cuidar do meu pai. Tinha enfermeira, graças a Deus tinha condição de colocar enfermeira, mas era uma dedicação muito exclusiva ali da minha mãe, né, Sim, minha e da minha irmã, né. Eu me lembro quando, depois de 1 ano e 9 meses, aí ele começou a ter dificuldade de arrastar a perna. Ele dava um passo com uma perna e a outra ele não conseguia. Tem que pôr uma cadeira de roda. Eu não aceitava. Então ele dava um passo, eu pegava na calça dele, levava a perna. Dava outro passo, levava a perna. Aí chegou um momento que não teve jeito, teve que ir para a sim. cadeira de roda, né? E aí meu pai ainda viveu 2 anos e 4 meses, né? Foi o tempo total desde do dia da cirurgia, né? Ele faleceu em 15 de maio de 2010. Era interessante que no decorrer da doença dele, ele sempre me questionava: campeão, eu sei que teu sonho é entrar na vida pública. Se eu não tiver aqui, não deixa de entrar. Aí eu ficava, rapaz, deixa de história. O senhor vai melhorar e nós vamos para aquele plano que a gente tinha Sim, construído juntos e tal. E aí, nesse intervalo da doença dele, Rogério, Jacques foi caçado, né? sim. Jacques foi caçado, ele já estava doente. 2009, né? 2009, abril de 2009. E aí, eu sempre ficava, não, pai, não, não, eu quero que você prometa para mim, porque eu sei que isso é sonho seu. Não, pai, não, tá. Prometa. Tá, pai, eu prometo pro senhor, tá, não sei o quê. Aí, ele eu me casei em 2010, foi um ano assim bem muitos acontecimentos na minha vida. Sim, 2010, em março de 2010 eu casei. Em maio de 2010 meu pai faleceu. Em outubro de 2010 eu me elegi deputado estadual. Em novembro de 2010 eu descobri que ia ser pai. Em dezembro de 2010 eu me formei em direito. Aí eu lembro quando meu pai morreu, assim, aí o mundo desabou. Eu tinha 21 anos, né? E aí disse pra minha mãe: ó, mãe, eu não vou, não sou candidato, não quero saber disso, vou tocar minha vida profissional, tal. Aí ela: por mim você também não vai, mas você prometeu pra seu pai, você tem que ir. Eu falei: porra, eu vou, e eu vou só essa, até hoje. E aí, Rogério, foi ali 2010, né? mas eu queria te fazer uma pergunta. Hum. Durante esse período de pós-cirurgia, teu pai no tratamento, ele continuava tratando da política. Tratava. É porque, assim, às vezes eu tenho muita memória daquele tempo. Foi uma época muito boa. Nossa, Uhum. assim, nosso primeiro mandato para mim, você só já quer voltar para que tempo? Queria voltar para Uhum. aquele tempo. Assim, eu fui deputado depois Não era a mesma não coisa. era a mesma coisa. Uhum. O nosso primeiro mandato não era a mesma coisa, é muito diferente. E diferente, o nosso primeiro eu considerei melhor. Mas depois teu pai faleceu e tu decidiu de ir para a campanha. Tu tiveste alguma decepção? Muitas, poucas. E eu te digo em que sentido? Pessoas que tinham compromisso com teu pai, que Tive. teu pai teria ajudado, tivesse ajudado, tinha sido companheiro. Tive. Então, assim, que na hora que teu pai faleceu e que tu foste procurar, Não tava. não tava. Tive. Muito. Não foram poucos, não. Foram poucos, não. Né? Eu lembro que aí depois que eu me elegi, alguns da política já há mais tempo dizia: rapaz, Neto, a gente te olhava assim, tu garoto, 21 anos de idade, candidato, sozinho ali, não tinha teu pai junto contigo, dizia: rapaz, acho que não vai dar pro Neto, acho que não vai dar pro Neto, não vai dar pro Neto. Mas graças a Deus a gente teve assim uma boa votação. Eu tive naquela época 46 mil votos. Sim, Né? É muito voto, altíssima, muito votação voto. altíssima. Né? Graças a Deus meu pai tinha plantado uma semente muito boa, Sim. né? E eu, né, fui através dessa semente, naturalmente. Eu sou uma semente dele, Aham. né? E aí foi ali 2010, né, que foi a primeira eleição.
que eu acho que tu deve querer falar alguma coisa dessa época, né? mas aí só para fazer a carreira aqui, né? Aí 2010, aí 2012 eu disputei a eleição de vice-prefeito de São Luís na reeleição de João Castelo. Foi assim, do nada. Rogério, do nada. Eu tava passando em Santa Inês, eu ia para Zedoca, para uma convenção, e aí Gardeninha me liga. Eu do PSDB. Neto, tá por onde? Eu falei, tô passando em Santa Inês. Preciso que você venha agora para São Luís. Eu, como assim, né? Aconteceu alguma coisa? Você vai ser o vice de João Castelo. Ela não chamava papai. Você vai ser o vice de João Castelo. Eu falei, eu? Eu não, Gardeninha, eu tô fazendo aqui, entrando nas convenções aqui nos municípios. Não, preciso que você venha para cá agora, quer que eu mande ele buscar? Eu falei, não, eu vou completar minha agenda aqui, eu volto para São Luís quando completar para entender isso. Aí voltei. E aí falaram, não, aí a equipe de marketing, o Castelo está com uma idade avançada, isso tem pesado, a gente quer mesclar a chapa, botar. Tanto é que o slogan da campanha era experiência e juventude para fazer mais por São Luís, né? E o adversário dele era muito jovem, que era Edivaldo, né? Sim. E aí disputei essa de 2012, 14 eu disputei novamente deputado estadual, elegi, e aí fui ser secretário de Estado de Flávio Dino. 2016 eu quis disputar a eleição de prefeito de São Luís, meu partido não deixou. Acho que nós vamos falar disso aqui, acredito. Vamos falar. Aí em 2018 me reelegi deputado estadual. 2020 candidato a prefeito de São Luís, tive 83 mil votos. Um desses votos estava o seu. Vamos falar disso também. Em 22 me elegi novamente deputado estadual. E em 2024 cheguei a pensar em disputar a prefeitura de São Luís, mas estava enfrentando algumas situações que alguns partidos entraram na justiça com relação ao meu partido. Decidi não entrar. Quando foi de última hora, decidimos pela candidatura da minha esposa, da Thay Evangelista, que se elegeu vereadora de São Luís. A gente decidiu ali há 70 dias antes da eleição. A sorte que eu tinha filiado ela no Democratas em 2020, na minha candidatura a prefeito, porque ela fazia movimento com mulheres. Eu dizia, não, mas vamos filiar ela no partido para ser o DEM Mulher. Sim. E ela fazia o movimento. Aí a gente, naquela época ali, chegando perto da eleição, não, vamos, Tayane, candidata. E agora, é filiada? Eu não lembrava. Ih, rapaz, não é filiada. Não é. Um colega Neto, nós filiamos ela, o outro, não, filiamos não. Tá, vamos ver. Aí foi lá no União Brasil, porque o DEM fundiu com o PSL, virou União Brasil. Aí tava lá o nome dela, feito candidato, e ganhou as eleições. Sim, Neto. Só pra gente lembrar aqui, tem uns fatos que marcaram, que eu disse, que foi uma época muito marcante. Aí eu queria para tu contar pro pessoal que tá assistindo a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, quando a gente vai para principalmente na primeira, né? Que tu vai ser candidato, uma das coisas importantes é você escolher um partido que seja viável para você. Que não tenham pessoas que tenham muito mais votos que você, e também um partido que tenha uma nominata razoável, onde garanta que o número X de candidatos devem se eleger, né? E aí, Neto, como é que tu descobriu? Porque nessa época tiveram duas pessoas que tiveram surpresa. Tu teve uma surpresa e Braide também teve outra. Conta qual foi a tua surpresa e como tu descobriu que Fufuca estava na tua chapa. Na minha chapa. A gente ali no PSDB coligado com o Jackson. A gente ia coligar com o Jackson, né? Ali em 2010. A eleição que Rosiana ganhou no primeiro turno, Flávio Dino no segundo, Jackson ficou ali em terceiro, depois tinha sido cassado. Aí a gente montando ali a chapa, nós ali numa coligação de oposição, e o pai de Fufuca era secretário de Rosiana, né? Então estava no governo. Então o pessoal que estava no governo tinha uma estrutura maior e tal. Sim. E aí saiu um zum que o André Fufuca que seria candidato, não o pai dele. E que ele poderia ir para o PSDB. Eu lembro, fui eu, Érico Carvalho, filho de Wilson Carvalho. Sim. E eu não lembro mais quem era que estava junto. A gente foi de Roberto Rocha, que era o presidente do PSDB. Roberto, é porque assim, nós estamos ouvindo uma conversa que o filho de Fufuca vai disputar a eleição pelo PSDB. A gente veio dizer, em nome da chapa, que nós não aceitamos, porque nós somos aqui de oposição, a gente não tem estrutura de governo. E Fufuca
tem estrutura de governo, né? O pai é secretário e tal, e Roberto, não se preocupem não, que não vai ter candidatura de gente do governo aqui e tal, não sei o quê. Acho que Roberto é padrinho de Fufuca ou é do irmão dele, não sei. Tem uma ligação. Tem alguma ligação. Aí a gente ficou tranquilo. Pá, acontece a convenção. Convenção aconteceu e sai a nominata do PSDB. Eu pego a nominata do PSDB, eu vou para casa. Chego em casa, deito no meu quarto, deixa eu ler essa nominata aqui. Minha esposa do lado. Minha esposa fazia medicina junto com o André Fufuca. Aí a gente vai lendo os nomes. Fulano, esse aqui é Cicrano. Porque o nome tá completo, né? Não é o nome parlamentar, é o nome completo. Então, Cicrano, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Rapaz, tem só um aqui que eu não sei quem é, Tayane. Ela, quem é? Eu, André Luiz Carvalho Ribeiro. Ela, como é? Aí eu, André Luiz Carvalho Ribeiro. Ela, isso é Fufuca, rapaz. Eu falei, não. Não é ele não, deve ser outra pessoa. Eu vou atrás de quem ela... É sim, eu vou ligar bem aqui pra Tiago. Tiago era outro colega nosso que fazia da mesma turma. Ela ligou. Tiago, como é o nome completo de Fufuca? André Luiz Carvalho Ribeiro. Eu acho que esse é o nome. Aí ela falou, aí eu liguei pra turma. Eu falei, você não sabe. Fufuca tá aqui no partido. Isso foi uma confusão. Aí eu sei que resultado. Nós elegemos 3. Gardeninha teve 60 e poucos mil votos. Eu tive 46 mil votos e Fufuca teve 30 mil votos. Né? E acabou elegendo nós 3. Acabou elegendo nós 3. Mas foi um susto. Porque tu imagina isso, na oposição e alguém do governo. Eu tava falando porque na época, a priori, eu tinha combinado com meu tio e ia ser candidato a deputado federal. Só que naquele momento foi quando o Rosiano assumiu, que caçaram o Jackson. Eu comecei a fazer uma análise e ver o seguinte: mas aqui, isso aqui não vai dar certo para mim, não. Porque antes de Jackson ser caçado, o grupo ligado a Rosiana estava enfraquecido. Sim. E eu estava bem, porque meu tio era senador. E eu tinha boa articulação, ele me botava lá como filho dele. Então eu era um co-senador. Só que eu digo, isso aqui não vai dar certo, não é? Porque eu já me colocava, a gente vai fazer 11, 12, eu já estava me colocando no 11º colocado, e digo, isso aqui não vai dar certo. Eu cheguei e disse, tio, acho que vou mudar de ideia. Aí o que foi, meu filho? Acho que eu vou de estadual. Acho que federal não vai dar para mim, não. Não, você que sabe, tá, mas eu acho que ninguém vai te aceitar numa chapa de estadual. Eu disse, vão, tia, porque é o seguinte, lá não vou botar que eu sou teu sobrinho. Lá vou botar Rogério Rodrigues Lima, não vou botar Rogério Cafeteira. Vou botar Rogério Rodrigues Lima, igual a Fufuca fez. Ah, tu também, malandro. E aí eu boto lá e digo o seguinte, qual é a relação dele? Sobrinho do prefeito de Catu. Que era Juarez Lima, que era tio do meu pai. Então não tô mentindo, eu não tô. Quando aconteceu, Brad teve a mesma surpresa que tu, Eduardo. Quando ele descobriu que ele estava no PMN, acabou que ele, vem cá, quem é esse cara aqui? É o Rogério, cafeteiro. Ah, não, isso aqui eu não aceito. Isso aqui já estava. Já estava. E acabou que naquela época a gente estava muito próximo. Já tivemos que ir a São Paulo, que o PMN tinha uma restrição de não podia coligar onde o PT estivesse. E a chapa de Rosena tinha o PT na época, foi. E a gente... É porque tudo tem um porquê, né? Na época, Eduardo tinha uma boa relação na direção do PMN, porque ele acompanhando a mãe dele durante um tratamento de saúde, ele acabou conhecendo a direção e, se não fosse isso, a gente não teria conseguido ser candidato. Aí depois, o resto da história tu já sabe. Neto, e assim, a gente falou ainda agora há pouco da tua eleição para parlamento estudantil. Esse foi tipo assim, um preparatório, né? Para a primeira eleição que a gente teve lá como deputado para a eleição da mesa. Que quem não acompanhou, gente, tinha o Ricardo Murat, que era o político na época mais poderoso do Maranhão, abaixo da governadora. E aí a gente organizou nosso grupo. Então, assim, a gente ia pelo regimento, temos tantos deputados, a gente tem direito a tantas vagas na mesa, temos direito a presidir tantas comissões e tal. Tivemos uma reunião com o Ricardo, tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então, bora martelo batido, né? Tudo bem. Aí, se tu te lembra, Ricardo começou a dizer, não,
a tirar um. A gente tinha a primeira secretaria, disse, não, não. Foi assim com a gente na oposição também, que Aí, nós éramos 8. aí saiu tirando a gente. Aí a gente começou a dizer, na época, né, nosso grupo, mas a gente tem número para fazer a mesa toda. A gente respeita só a presidência. Mas aí soprou um diabinho no ouvido, né? Mas se a gente tem voto para fazer todo mundo, toda a mesa, por que a gente não faz o presidente também? E aí a gente montou aquele grupo, que era um grupo mais independente, mais vocês da oposição. Vocês eram 14. Isso. Né, no bloquinho que tinha uma ligação com o governo, mas com uma certa independência. Exatamente. E nós éramos 8 da oposição. Isso. Né? E esse da oposição, a gente começou a mexer lá em casa. A primeira pessoa que eu liguei, eu fui o primeiro da oposição a entrar nisso. Aí eu liguei para Rubem Júnior. Se eu não me engano, a tua mãe, não sei se ainda mora lá, mas não é aquele condomínio próximo, não é Golden Green. É Green Village. Green Village. Isso. Fomos lá um dia à tarde na casa dela. Tiveram algumas reuniões lá e eu lembro minha mãe dizendo assim, meu filho era diferente, no tempo do teu pai, aqui, quando juntava o deputado assim, o jantar era um carneiro, era não sei o que, o de vocês é pizza, porque é só menino novo aqui. É só menino novo. E aí, eu morava com ela ainda. Né? Uhum. Aí, eu lembro que aí eu liguei para Rubem Júnior, aí Rubem Júnior foi lá em casa, aí nós ligamos para Luciano Leitoa, ele foi lá em casa. Depois a gente foi atrás de Marcelo. Aí fomos nós 3 na Assembleia, que Marcelo era o presidente da Assembleia, Marcelo topou, e aí foi juntando a oposição. Que o Marcelo é pouco falado, mas ele foi fundamental naquela articulação. Ele teve a importância dele naquilo. Aí juntou vocês 14 com nós 8, que dá 22. Aí falou, temos a maioria. Aí foi-se atrás de Edilásio. Porque Ricardo estava rifando ele de uma vaga. Afonso Manuel, eu lembro que na reunião para buscar Afonso Manuel eu participei. Eu lembro na sala Helena e Afonso. E aí Afonso ouvindo e Helena lá ouvindo. Aí eu lembro que no final da reunião aí Helena falou assim, Afonso vai. Aí, porque Afonso queria ir para a mesa e Ricardo disse que ele não ia ser nunca. Eu lembro de um episódio, desse episódio dele. Foi bem, assim, usar uma palavra aqui, deselegante com ele, assim, desrespeitoso. Porque ele questionou, assim, reivindicou uma vaga na mesa, que ele já tinha vários mandatos e aí foi respondido para ele que isso aí não tinha peso nenhum e que ele não ia ser. E aí, de 22 foi para 24. Aí, o último a entrar, eu não sei se ele foi o último ou se ele foi antes de Afonso, Arnaldo. Mas Arnaldo, vou te falar Arnaldo ou foi o 23º, ou 24º, ou 25º. Só te falar uma coisa de Arnaldo. Na época, a gente conversando, poderíamos ter sido qualquer um de nós, tu concorda? Mas eu lembro que tinha uma conversa assim, ó. Os 8 da oposição não dá pra ser. E os novatos também não. Os novatos, não dá pra botar novato. Só quem tinha experiência era, lá, dos 14 de vocês, era Hélio Soares, J. Pinto e Marcos Caldas. Aí você lembra você dizendo, nenhum desses 3 aqui. Então não podia ser ninguém. Não, e Neto, eu lembro bem, a gente foi numa conversa com o Arnaldo, e foi engraçado, pessoal, pelo seguinte, a gente chegou lá para convidado para ser presidente. Ele pegou um balde de água gelada e jogou na gente. Disse, olha, vou falar uma coisa para vocês, não vai dar certo. Ele disse bem assim para mim, Rogério. Porque assim, ele disse, todo mundo chegou aqui, ninguém chegou só. Então todo mundo aqui tem que se reportar alguém. E na hora que puxarem, vocês não vão conseguir manter. Ele me disse bem assim, Neto, quantas vezes eu e teu pai tentamos derrotar Manuel Ribeiro lá na Assembleia? Nós já chegamos a ter a maioria. Mas chegava no dia da eleição, a gente perdia. Rapaz, agora é diferente. Por quê? Porque tem um monte de menino, tudo desajuizado, entendeu? Eu lembro exatamente isso. Pergunta, isso não vai dar certo. Eu digo, vai. Mas por quê? E é porque ninguém tem noção da loucura que está sendo feita. Esse pessoal não tem noção, é um monte de não tem noção da irresponsabilidade que está se fazendo. E eu acho que só deu certo também por isso. As pessoas não acreditaram que a gente tivesse articulação naquele momento para fazer. E talvez a experiência que vocês tivessem tido, tu tiveste com o teu pai, foi uma coisa fundamental. Nós nos
não seria esconder, né? Nós nos reunimos fora de São Luís e Reunimos nada. Vou contar um pouquinho disso aqui. Eu lembro, a última reunião que a gente fez foi na casa de J. Pinto. sim, na KJP. Que o Arnaldo até falou assim: se vocês reunirem os 24 lá, eu chego como 25. Aí ele foi o último a chegar. Quando ele entrou. E Arnaldo chegou só com o voto dele. Só com o voto dele, não trouxe nenhum voto. E aí ele chegou, mas era o cara experiente, Sim, né? E a sim, gente, não, sim. esse é o caminho e tal. Aí ele chegou, viu que tinha, aí lá nós firmamos e tal. E a gente ficou naquele negócio. Eu lembro que alguém falou que a gente teria que ficar 3 dias incomunicáveis, que faltava para a eleição. Zé Carlos da Caixa, como ele era chamado, Sim. né, que hoje está no INCRA, Sim. né? Zé Carlos, eu lembro, ele sempre foi um cara assim muito, muito firme nas coisas dele. Ele disse assim: eu não preciso me esconder, porque ninguém vai mudar. Aí eu lembro que eu disse para ele assim, eu falei: deputado, é porque não é só com relação ao senhor, é a segurança para com todo o grupo e tal, não sei o quê. Eu sei que se decidiu que a gente foi escolher qual era o local que a gente ia, né? Terminou indo para um sítio do meu tio, né? Tio Martinho, lá no Tibiri. Agora, episódio interessante, Rogério. A gente levou Cleide, quanto mais Zé Cleide Coutinho, Gardeninha, Elisiane. Eu me lembro que eu fui pro salão com essas mulheres no São Cristóvão. Me lembro. Lembra? Lembro. Meu barbeiro Ari foi pra lá cortar o cabelo dos homens e as mulheres foram pro salão no São Cristóvão. Eu fui acompanhando essas mulheres pro salão, né? Assim, foi um negócio hilário. Lembra quando alguns deputados começaram a pegar pressão por telefone? A gente decidiu que a gente ia tomar o telefone de todo mundo. Pegou no saco e botou pendurado o telefone de todo mundo. Todo mundo ficou pra lá. Mas e de lá nós saímos num ônibus pra votar, né? Mas o que Arnaldo falou na dia me acendeu uma luz. E aí ele me disse, e obviamente eu só consegui ser deputado graças ao apoio do meu tio. Então, obviamente, eu não vou te mentir também. Se meu tio chegasse e me ligasse, dissesse: meu filho, Ricardo. Eu não... Porque eu tinha uma ligação muito próxima com o Sarney, com Rosiana. Eu realmente tinha alguém que eu teria que me reportar, mas eu liguei para ele antes. Disse: tio, tá acontecendo isso. Aí ele: meu filho, o mandato é seu. Faça o que você achar melhor e construa seu caminho. Aí eu já saí de lá, como dizem aqui na gíria, grandão. Né? Peito inchado. Peito inchado é comigo mesmo. E, Rogério, me conta uma coisa. Nós tínhamos um compromisso que a primeira vice-presidência era da oposição. Esse compromisso a gente firmou antes de ir para o sítio. Sim. E o primeiro secretário, segundo secretário, era do bloco de vocês. Sim. Vocês ficaram reunidos lá fora na casa de tio Martinho e nós, 8 da oposição, fomos para dentro de um quarto. Nós teríamos 2 vagas na chapa. Uma eu acho que era 4º secretário e o outro era o primeiro vice. Definimos lá, entre nós 8, que eu seria o primeiro vice. Sim. E não sei se foi Cleide, que seria a 4ª secretária, uma coisa assim. Quando a gente volta para encontrar com vocês, para dizer quem eram os nossos nomes, Arnaldo me veio com uma conversa dizendo que a turma não estava aceitando mais a oposição indicar a primeira vice. E ficou aquela coisa: não, mas o acordo é esse, o acordo é esse, o acordo é esse. E eu posso contar como a gente resolveu. Pode já prescreveu. Pode contar. Que foi uma coisa foi muito... Foi pitoresco. Falou: não, então bora aqui. Tá bom. A gente não indica o primeiro vice, mas vamos lá. A gente bota 4 nomes aqui para primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, que era eu da oposição, aí do bloco de vocês, Marcos Caldas, J. Pinto e Hélio Soares. Se escreveu o nome do cargo num papel, dobrou o papel e botou na caçapa da mesa de sinuca. E cada um ia pegar o papel. Eu, abestado, fui o último a pegar o papel. E peguei o papel de segundo vice. Eu acho que ali vocês já tinham combinado onde é que ia botar primeiro vice, primeiro e segundo secretário. Por que é que mudou aquilo lá ali na hora? Aí eu que tô te entrevistando agora. Agora é verdade. Tu me entrevistando e me fazendo uma pergunta difícil, porque eu não lembro exatamente como foi.
Mas não tinha. Uma coisa eu te garanto: Ah. não tinha essa questão da gente saber onde estava. Aonde estava, não? Não, isso não. Pois não. eu sempre achei que Isso era. Não, isso não. Aí depois eu fiquei comigo, depois do tempo, eu me engabelaram. Não, isso não. Isso não. Não? Não, até porque não vem a caso o que eu iria falar aqui, mas não aconteceu isso. Não aconteceu Aí isso. acabou que eu peguei o papelzinho de segundo Não vice. aconteceu isso, não. Mas não teve. Da gente fazer já um jogo combinado de saber onde estava, não. Eu acho que foi o destino mesmo. Mas não estava combinado. Se tá. E eu estava junto, tava lá na mesa. Tava na frente do movimento. Eu tava na frente, não teve. Não teve, foi o acaso. Mas tu te lembra o porquê decidiram que a gente não ia ter mais a primeira vice? Não lembro agora, Neto, não lembro. Mas vou prometer que eu vou recordar e contar essa história depois. Ué, Neto, vamos dar uma acelerada aqui no tempo pra gente ver. Eleição de prefeito, 2020. Tu foste candidato. Nós éramos do mesmo partido. Eu, você, o Felipe Camarão. E fizemos a campanha. E naquele momento a gente acreditava pela estrutura que tinha, pelo número de. A gente tinha o melhor time, vamos dizer assim. A campanha mais organizada era nossa. O Eduardo teve naquele momento, ele vinha de 2016, que ele pegou um time foi muito certeiro naquele momento, 2016, ele deu uma virada de chave, né? E 2020, a gente foi lá e tu não foste pro segundo turno. Que tu acredita hoje não seria insucesso, mas a gente não ter alcançado aquele objetivo de ter passado por segundo turno, e eu acho que se tu tivesse passado, a história seria outra. E, Rogério, eu sempre fico me perguntando também, né? E eu me lembro que na apuração deu um delay ali e começou a apuração, eu bem apertado ali, eu e Duarte bem apertado, Eduardo mais em cima, eu e Duarte apertado, porque a última pesquisa do Ibope, se tu pegar no YouTube, até hoje tem pesquisa do Ibope na TV Mirante, na sexta-feira antes do domingo da eleição. Era Eduardo 34, eu 17 e Duarte 17. Ou seja, ia definir no domingo, né? E aí, quando voltou a apuração, que deu um delay lá, o Duarte na minha frente. Mas a que eu acredito? Eu acho que tem várias situações. Situação número 1. Nós não tivemos o debate da TV Mirante. O que é o debate da TV Mirante? Eu me lembro que a equipe de ACM Neto, que era prefeito de Salvador e presidente do Democratas, veio fazer uma pesquisa qualitativa para mim, na pré-campanha. Quando eles foram apresentar, a primeira pergunta que eles me fizeram foi o seguinte: o que é este debate da TV Mirante? Por quê? Porque o povo tem uma preferência hoje eleitoral, mas eles só vão decidir o voto dele no debate da TV Mirante. Aí eu fui explicar o que era o debate da TV Mirante. Nós tivemos debate em vários canais, em rádio. O debate mais assistido, eu medi em pesquisa, foi o da Difusora, que 5% da população assistiu. Eu me lembro que eu pedi, o MDB estava na minha coligação, eu me lembro que eu pedi, estava dizendo, porque a campanha foi na pandemia, né? E aí a Rede Globo disse às afiliadas, assim, é decisão das afiliadas se vão fazer o debate nas cidades, nas capitais ou não. Não, porque é obrigatório, todo mundo tem que fazer. Como era pandemia, a Globo falou, cada um sabe a realidade local, se vai fazer ou não o debate. Eu lembro que começou um murmurinho que a Mirante não iria fazer. E por que eu queria muito que tivesse o debate? Porque os outros debates que a gente teve, que não era assistido pela população, depois eu fazia pesquisa quali. Eu botava grupos dentro de sala de pesquisa, mostrava o debate, e eu venci quase todos os debates. Eu falei, não, eu preciso do debate da TV Mirante que o povo vai assistir. E aí eu lembro que eu fui onde Rosiana. Fui eu e Roberto Costa. E eu, governadora, eu preciso que tenha o debate da TV Mirante. Ela, não, eu vou falar com o Fernando para que tenha o debate da TV Mirante. Eu sei que ela conversou com o Fernando disse que não ia fazer o debate, porque quem estava ajudando a Mirante
né, financeiramente, não queria que tivesse o debate, que na época era o governo do estado. E a Rosiana foi muito clara para mim, disse desse jeito. Né? Então, o Flávio, naquela ocasião, não queria que tivesse o debate, porque o Flávio tinha uma predileção pelo Duarte. E os debates eram muito ruins para o Duarte. Vou fazer outra pergunta, então. Já nesse mesmo. O Flávio, naquela eleição, para mim foi eu admiro demais e sou muito grato ao Flávio e gosto muito dele. Mas, obviamente, ele não é perfeito como nenhum ser humano é. E eu acho que ali naquela eleição a gente teve 2 erros. Nós perdemos São Luís e Imperatriz por falta da condução adequada. Da condução adequada, isso. E eu queria te fazer uma pergunta, porque eu não sei se é verdade ou não. Flávio tinha um compromisso anterior de te apoiar para prefeito? Ele tinha um compromisso com o Democratas. Ele, em 2018, quando o Democratas coligou com o PCdoB pela eleição de governador, foi feito um compromisso que o Democratas, com o Rodrigo Maia e a Semineto, que o Democratas teria o apoio do governador Flávio Dino para a prefeitura de São Luís. Não tinha-se nomes, mas o Democratas queria ter uma ascensão política na cidade. E eu, naquele ano de 2018, quando tomaram o PSDB da gente aqui, eu me filiei ao Democratas. Terminou a eleição de 2018, deputado que eu me elegi, falei, vou começar a minha pré-campanha de prefeito. Naquela ocasião, Felipe Camarão se filia no Democrata e se lança pré-candidato a prefeito de São Luís. Eu, como assim? O Felipe não vai se filiar num partido sem Flávio direcionar para ele, né? Eu achei aquilo muito estranho. Só que com o tempo, Felipe não se viabilizou politicamente, né? E eu fui me viabilizando. Mas aí não houve esse apoio, né? Como foi. Eu lembro que a Semineto, faltando uma semana, acho que para o último dia de convenção, a Semineto ligou pro Flávio e perguntou: Flávio, e aquele compromisso com democratas? Vai apoiar? Vamos. Mas tem um deputado federal que é pré-candidato aí do teu partido, que era Rubem Júnior. Não, nós vamos resolver. Mas acabou que o Rubem Júnior foi candidato. Mas só falando sobre o que eu acho que não nos levou ali. Então, eu acho que o debate pro segundo turno, eu acho que o debate da TV Mirante ele foi fundamental. Foi fundamental não ter. Né? Assim, com toda humildade, sem medo de errar. Se tivesse o debate, a gente tinha ido pro segundo turno. O fato da pandemia atrapalhou muito a campanha. Ah, né? Atrapalhou pra ti, atrapalha pra todos os outros. Sim, lógico. Pra mim atrapalhou um pouquinho mais, sabe por quê? A gente fazia pesquisa e eu tinha um eleitorado muito alto nos idosos. Né? Eduardo tava assim, todo o público. Sim. Duarte, muito midiático e tal, não sei o quê, rede social e tal, um público mais novo. E eu tava muito bem num público mais idoso. Sim. O que o TRE fez? A campanha que o TSE fez no Brasil todo. Pessoal, vamos deixar que os idosos votem de manhã, os mais velhos votem de manhã e os mais jovens votem à tarde. Tanto é que minha equipe de rua, no dia da eleição, me ligava de manhã. Estamos no segundo turno. Só tá dando tu na rua. Por quê? Eram os idosos indo votar. Só que a abstenção dos idosos foi muito alta. Porque eles estavam com medo de ir votar. Estavam com medo de ir pra rua. Por conta da pandemia. E o que aconteceu? Tu te lembra que na reta final da campanha, o Duarte estava com Covid, estava fazendo campanha com Covid? Lembro aí se descobriu e tal, aí foi uma confusão. Ele primeiro disse que era mentira, e depois ele disse que era verdade, e terminou que no dia da eleição ele não foi votar, né? E durante o domingo da eleição, ele passou o domingo fazendo boca de urna, em live. Isso foi um fato inédito, que o Ministério Público nunca viu. E eu não sou daqueles que perdi a eleição, vou judicializar, nada. Eu acho que isso é um equívoco da política. O tempo todo tá judicializando. A política se resolve na política. Né? E aí ele passou o dia inteiro em live, chorando, pedindo para as pessoas irem votar, porque ele não podia votar nele mesmo, não sei o quê. Aí, meu irmão, foi uma massa à tarde votado, uma turma mais nova, que acabou. Aí, à tarde, meu pessoal ligava e dizia assim: rapaz, mudou?
de manhã era tu, de tarde é o Duarte. E aí foi que eu acho que esses fatores, junto com a candidatura do Rubem Júnior, eu acho que me atrapalhou um pouco, porque a candidatura do Rubens, ele teve 10%, teve 50 mil votos. Ele teve muito voto de pessoas ligadas ao governo. Era o candidato do PCdoB, naturalmente, né? Então, eu lembro que eu passei numa carreata, cruzei numa carreata com ele no final de semana, na Cidade Olímpica. Era engraçado, que, tu lembra, né? Era engraçado que os carros dele que iam vindo, porque assim, a turma sabia que ele não iria pro segundo turno. Então, o pessoal dele que vinha nos carros era assim comigo, ó. Segundo turno, tamo junto. Era assim, era todo carro que ia passando, é segundo turno, tamo junto. Porque o pessoal do governo conhecia o Duarte, não gostava do Duarte. Então, então aquelas pessoas ali, elas possivelmente estariam comigo no primeiro turno. Então, eu acho. E mais um fator. E mais um fator. O PDT estava na minha coligação. Sabe quando eu decidi ir atrás do PDT? No dia da missão Caleb, na Praça Maria Aragão, Flávio Dino vira para mim e diz assim: se tu pegar o PDT, tu viabiliza a tua campanha. Quando o Flávio disse aquilo para mim, eu falei: vou pegar o PDT. E foquei. Osmar Filho era pré-candidato a prefeito de São Luís. E fui para Osmar, fui para o Everton, fui conversando, dialogando, peguei o apoio. O PDT é o partido do prefeito, Edivaldo. Eu não podia bater na gestão, porque o PDT estava na minha coligação, ao mesmo tempo que não dava para me elogiar a gestão, porque o Edivaldo não veio para minha campanha. E falava-se que ele poderia ajudar o Eduardo Braide. Aí o rapaz, se eu começo a elogiar a gestão dele, e ele de repente aparece na campanha de Eduardo Braide, poderia ajudar pra mim Eduardo não. Braide, não. Não, ele ajudou. Vamos falar a verdade. Não, mas eu tô depois. falando publicamente. Assim, publicamente. Ele ajudou. Não, eu tô dizendo assim, publicamente, ele e a figura dele. Eu falei, eu vou elogiar ele, aí de repente ele entra na campanha de Eduardo Braide e eu me lasquei. Aí eu fiquei naquele limbo. Não posso falar mal, não posso falar bem. Eu acho que isso também atrapalhou. Então tu acha assim, e após o segundo turno, foi muito comentado que teve uma reunião no Palácio, onde tu estavas chateado com a postura de Flávio, e teve uma reunião tensa. Isso é verdade? E quando tu decidiste que tu não iria seguir a orientação dele em apoiar Duarte para o segundo turno, no segundo turno? Teve. E se tu me perguntar assim, se hoje eu faria essa reunião novamente com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria. Com certeza. Não faria. Eu teria feito uma reunião, só eu e o Flávio, que era uma pessoa que eu tinha muita relação. Eu sei. Muita relação. Você pegar aqui meu WhatsApp, eu não apago minhas conversas, não. A memória do celular é boa, fica as conversas tudo lá. Outro dia eu fui mandar uma mensagem para um amigo meu, Flávio, e aí quando eu botei no buscar, aí também apareceu Flávio Dino. Aí eu peguei e entrei. E aí fui ver as conversas. Eu tinha muita relação com ele. Eu sei. Relação pessoal, relação, né, não só ali de secretário e tal, né, que inclusive é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Né? Só que eu tinha 32 anos, na minha primeira eleição majoritária, achando que estaria no segundo turno, tinha perdido, com muita gente no meu ouvido, sabe? Sim. E aí eu cheguei naquela reunião e eu acho assim, tudo que eu disse naquela reunião, se tivesse só eu e o Flávio, eu acho que não teria tido problema, porque a gente tinha relação para isso. Ficaria só entre vocês. Ficaria entre nós dois. O problema é que tinham mais, fora eu e ele, tinham mais 5 pessoas na sala. Né? E aí aquele dia eu fui dizer para ele que eu não iria acompanhá-lo no segundo turno. Né? Eu ia votar no Eduardo Braide. A reunião foi muito ruim. Né? Muito ruim. Quando saiu de lá, eu liguei pro Eduardo e falei assim, Eduardo, se eu não participar da campanha, te ajuda? Ele falou assim, se tu não participar da minha campanha, eu perco. Não, pastor, é o favorito. Eu perco.
Tá bom. Dei uma posição para ele. Liguei pro professor Paulo Guimarães, é um cientista político de Campinas, que infelizmente eu conheci na última semana da minha eleição. Fez uma pesquisa, a pesquisa dele é muito boa, fantástica. Eu liguei para ele, Paulo, me diz uma coisa. Abre bem a pesquisa que nós fizemos na última semana. Ele abriu. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu não participar da eleição, se eu ficar neutro, aí ele falou assim, Neto, neutralidade no Nordeste não perdoa. Avalie Ciro Gomes. Eu falei certo. Mas se eu ficar? Ele, se tu ficar, como tu faz parte do grupo do Flávio Dino, para quem o Flávio Dino pediu voto, o teu eleitor vai. Porque tu faz parte do grupo dele e as pessoas que votaram em ti sabem disso. Se tu entrar na eleição para outro candidato, ele usou o exemplo. Se Flávio vai pedir para Duarte e tu não te manifestar, teu eleitor vai para o Duarte. Se o Flávio pedir para o Duarte e tu pedir para o Braide, o teu eleitor vai para o Braide. O teu eleitor vai te seguir. Isso eu te garanto. Aí na época eu lembro que eu disse assim para ele, eu falei, não, eu não vou cometer a responsabilidade de deixar Duarte ser prefeito de São Luís. Lembra que eu usei essa frase? Aí eu falei, eu vou apoiar o Eduardo. E ali decidi. E eu lembro que aí casou com a frase que Eduardo disse. Inclusive, Eduardo disse assim, Neto, eu preciso do teu apoio. Porque em 2016 eu não quis apoio de ninguém. E eu perdi a eleição. O que o meu eleitor está dizendo hoje é o seguinte, ei, busca apoio para tu não perder a eleição. De novo. Se eu não conseguir nenhum apoio importante, pode já na cabeça do meu eleitor entender que eu vou perder. E tem duas formas de você perder a eleição. Uma é entrar achando que tá ganha e a outra é entrar achando que tá perdida. Se meu eleitor vai achar que tá perdida, eu perdi. E eu lembro que o Otelino foi fazendo com a econométrica durante o segundo turno a migração de voto. Então perguntava lá, em quem você votou no primeiro turno? O pessoal dizia, eu votei no Braide, eu votei no Duarte, eu votei no Neto. E agora no segundo turno você vai votar em quem? Então ele via a flutuação do meu voto. Enquanto eu não declarei apoio para ninguém, o meu estava indo ali mais pro Duarte, por causa do Flávio. Sim. Quando eu entrei na campanha do Braide, ele foi medindo, ele fazia de 2 em 2 dias. 2 em 2 dias. Eu lembro que a última que ele fez, numa quinta-feira, antes do domingo da eleição, já estava 86% do meu eleitor optando pelo Braide. Não é porque tu acha que naquele período não foi só tu. Tu foi um deles. Mas grande parte da base de Flávio, do governo, e eu me lembro de um vereador, não vou citar o nome aqui, que eu tinha uma boa relação, não que eu não tenha hoje, mas tinha muito mais próxima, e eu era... E com o Flávio me designou para ir tratar com ele. Uhum. Para inclusive que ele fosse... o Flávio jamais imaginou que ele não votaria no Duarte. Mas o Flávio, inclusive, me incumbiu de colocá-lo, de convidá-lo para ser o coordenador dos vereadores aqui na campanha. E quando eu cheguei lá para tomar café e falar isso, ele pulou atrás. Rogério, eu não tenho a menor possibilidade. Eu não vou nem votar nele, nem apoiar. Então, coordenar mesmo é que não tem a menor possibilidade. Isso até depois criou um atrito entre ele e o Flávio. Uhum. Por que tu acha que o Duarte teve tanta rejeição da classe política? Eu não sei se é da classe política, Rogério. Vamos lá. Naquela eleição de 2020, eu deputado estadual, Duarte deputado estadual, e Braide era federal, mas tinha sido 2 mandatos de estadual. Quem tinha voto dos funcionários da Assembleia, a maioria era eu, e Braide também tinha. Duarte não tinha. Não era da classe política. Eu acho que era de quem convivia, né? Que via ali, o governo mesmo não queria, o Flávio queria, mas o governo não queria. Né? Grande parte do secretariado tinha... Não queria. Eu lembro que eu até disse assim, quando eu declarei apoio pro Braide, aí começou algumas pessoas do governo querer me bater na rede social, no Twitter. Aí eu fui no Twitter e falei assim, olha, eu acho melhor quem está me batendo do governo não bater sobre essa situação, porque senão serei obrigado a mostrar o que esses mesmos falavam do Duarte durante o primeiro turno.
Depois eu vou contar um negócio pra você Eu, de eu- eu não, Twitter, eu não ia viu? mostrar, eu não ia mostrar Eu sei, naturalmente. Mas assim, mas depois eu vou contar pro todo pessoal mundo se aqui do calou. Twitter, do Twitter. Tá. Nosso. Todo mundo se calou ali. Todo mundo se calou, né? Então eu acho que é difícil, né? Sim. Assim, E Neto, é, mas assim, Rogério, eu não teria, como eu te disse, eu teria feito a reunião com o Flávio, só nós dois. Isso nunca ficou 100% resolvido entre eu e ele, porque nós, depois disso, nunca tivemos a oportunidade de sentarmos para conversarmos novamente, sim. né? Até para, tipo, se eu ofendi, desculpa, não era a minha Sim. intenção, era o momento. Era o momento, né? Era o momento, né? Hoje, Flávio é ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que não cabe mais a minha conversa política com ele, Não, a infelizmente. melhor coisa que tem nem falar. É, Das vezes que eu né? encontrei com ele, meu filho gosta muito dele. Mas se tem uma coisa que eu não toco, nem de longe, é de política. Eu sempre tive ali uma admiração grande pelo Flávio, entendeu? Tenho hoje ele como jurista ali no Supremo Tribunal Federal, respeito bastante. Mas infelizmente não teve a oportunidade de, depois desse episódio, sentar e lavar a roupa suja Sim, ali, sim. né? E deixar tudo a limpo. Agora, se você perguntar, Neto, tu mudaria a tua decisão Sim. hoje? Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Tu te arrepende de ter apoiado o Brad? Não. Não. Vou fazer uma outra pergunta. Ah. Tu acha que Brad valorizou teu apoio? Não. Eu tô Não. te falando isso porque, nós vivenciamos, né? Tu é Uhum. deputado, eu já fui deputado, mas venci muito na classe política e uma coisa que se fala muito do Eduardo, uma crítica que se faz a ele, é que ele não valorizou as pessoas que fizeram ele chegar à prefeitura. Porque, assim, todo mundo também é unânime dizer o seguinte: se tu tivesse ido para o segundo turno, você agregaria todos na sua campanha. E muito provavelmente você teria sido prefeito de São Luís. Tu sabe o que foi que Eduardo Braide me disse quando eu declarei o apoio para ele? Que na última semana eu passei a apanhar na TV do Duarte e do Braide. O Duarte com mais intensidade, mas o Braide também começou a me bater na TV, propaganda de TV, inserções. E aí, quando eu fui apoiar ele no segundo turno, eu, rapaz, Eduardo, me tira uma dúvida. Por que tu foi me bater no segundo turno, ali na última semana ali do primeiro turno? Aí ele, Neto, porque na nossa pesquisa tu tava numa crescente e tu poderia passar do Duarte e ir pro segundo turno comigo. O segundo turno contigo seria muito mais difícil do que com o Duarte, então eu decidi escolher o meu adversário pro segundo turno, que era o Duarte, né? Mas por que eu não me arrependo de ter apoiado a ele naquele segundo turno? Porque tá dando certo pra cidade. Qual era o compromisso que ele fez comigo naquela época? Eu tinha sido secretário de Desenvolvimento Social do Flávio. A SEDES era uma pasta até então meio desconhecida. Nós demos um up para ela na política de assistência social, dos restaurantes populares, o programa Mais Renda, tudo aquilo que a gente foi criando ali. Então eu tive uma experiência muito grande na área de assistência social. É o que nós combinamos, né? Inclusive foi até a sugestão dele na época. Ele falou assim, Neto, tu coloca a tua equipe de assistência social na Secretaria de Assistência Social, tu indica o secretário, porque tu tem experiência. Passou. No domingo da eleição do segundo turno, eu não fui votar, porque eu peguei Covid nos últimos 3 dias. Terminou a apuração, Eduardo me liga. Meu amigo, você é a primeira pessoa que eu estou ligando, porque se hoje eu sou prefeito, eu devo muito a você. Eu, nada, obrigado, tá, não sei o que, tamo junto, conte comigo, tá, não sei o que, agora é focar na gestão da cidade e tal. Desligou o telefone, eu falei, opa, rapaz, vai dar certo a gestão da cidade e tal. Uns 15, 20 dias depois ele me chamou. Falou, Neto, rapaz, a gente fez aquele compromisso da assistência social e tal, mas deixa eu te falar, eu acho que a Secretaria de Assistência Social tem que ser a cara do prefeito. Eu preciso indicar. E eu tenho uma pessoa para indicar na secretaria. Eu, como assim, Eduardo? Fizemos um compromisso e eu conheço essa área e tal. Não, não, não. Eu preciso indicar. Eu falei, você é o prefeito, né? Se você quiser começar assim, fique à vontade. Essa secretária, inclusive, passou quase 1 ano sem secretário depois. Ele botou uma pessoa que não deu certo, depois tirou, não colocou outro. E eu te digo sem medo de errar, Rogério.
Se ele tivesse cumprido aquele compromisso ali, e eu lembro que eu disse pra ele assim, ó, Eduardo, daqui a 8 anos, depois da tua reeleição, eu vou estar mais novo do que o que tu é hoje. Eu vou esperar. A gente cumprir, eu vou esperar. Então, sem medo de errar, eu te digo. Se a gente tivesse coordenado a política de assistência social de São Luís, que ele não tem, praticamente, não tem. Hoje ele tinha 90% de aprovação na Estou te cidade. perguntando porque na política é importante, é uma coisa que é importante, é compromisso. E eu vejo a crítica de algumas pessoas que apoiaram ele, dizer que pós-eleição ele teve. Ele não cumpriu o compromisso com as pessoas. Então pronto, vamos lá. Ele não cumpriu comigo, mas, Neto, então por que tu não te arrepende? A gestão dele tá dando certo. Entendi. Então, a cidade tá bem. Ótimo. Tu não tem peso na consciência, né? Eu não tenho peso na consciência. Eu acho que eu ajudei a cidade naquele momento. Uma outra curiosidade teve aqui. 2024, 22, tu iria mudar de partido. Uhum. Tu ia sair do União Brasil para o PDT. E assim, o que se tem é que estava tudo certo, tu já achou que tu irias para o PDT e teve uma surpresa quando tu soubeste que tu não tinha sido filiado no PDT. Conta para mim aí, pra gente aqui, como que foi? aconteceu? Foi uma sabotagem? Quem puxou o tapete? O que aconteceu? Rogério, em 2020 eu tive o apoio do PDT para prefeito de São Luís. Uhum. E eu fiz um compromisso. Qual foi o compromisso? O Everton veio para minha campanha e o compromisso é que eu o apoiaria para governador em 2022. Eu ganhando ou eu perdendo. Eu perdi e mantive a minha palavra de apoiar o Everton para governador em 2022. Eu lembro quando o Brandão me ligou convidando, Madeira foi conversar comigo, Neto, vamos para a campanha do Brandão. Eu falei, gente, ó, eu acho que em política a palavra ainda deve ser preservada. O compromisso que eu fiz em 2020 foi em ter o PDT na minha coligação, apoiar o PDT para governador em 22. Eu vou cumprir com a minha palavra. E fui para a campanha. Eu teria candidato a deputado federal no União Brasil. Acontece que o União Brasil tinha Juscelino, deputado federal, Pedro Lucas, deputado federal. Pedro puxando para o Brandão, o partido, e Juscelino puxando para o Everton. Isso começou uma briga. A briga foi tão grande que colocaram uma advogada como interventora aqui no União Brasil, uma advogada de Brasília. Certo? E eles começaram a se degladiar dentro do partido. E eles tomaram uma decisão. Vai ficar só os dois e vai eleger só um. E o que ficar vai ser o presidente do partido. Eu lembro que o Juscelino me ligou e disse assim, irmão, não dá pra tu ficar no União, porque vai ficar só eu e Pedro e só vai eleger um. Eu falei, aí não dá pra não ser candidato federal aí. Aí eu falei, não, eu vou ser candidato a federal no PDT. Chamei o Everton e disse, vou ser candidato federal no PDT. Tal. Ele, não, ótimo, tá. Aí eu soube que houve um burburinho da chapa do PDT, que não me aceitava e tal, não sei o que e tal. Aí vieram aquela coisa, não aceita, não, então eu sou estadual. Eu sei que quando foi, posso até te mostrar que tem aqui no meu WhatsApp. Quando foi dia 2 de outubro, a eleição era dia... Não, 2 de outubro, a eleição era dia 3 de outubro. Então quando foi dia 2 de abril, último prazo de filiação, eu ligo para a pessoa responsável do PDT, tá tudo certo? Ligo não, foi por mensagem que tem aqui. Sim. Tá tudo certo com a minha filiação? Tudo certo. Né? Fechou dia 2. A pessoa é parlamentar, essa pessoa? Não. É funcionário do PDT. Tá. Quando foi no dia 3, no dia seguinte, prazo encerrado, eu falo, ei, me manda aí a tela, tal, não sei o quê. Qual tela? Não, da minha filiação no PDT e tal. Que filiação? Que filiação? Não, pô, Não, né? Tu foi desfiliado. Eu, como assim? Aí ele pegou e me mandou a tela. Eu tenho aqui a tela. Dizendo assim: filiado. Não, filiação, status. Filiado, né? Status, filiado. E o outro status era dizendo que eu tinha sido excluído. Então tinha um status em cima, filiado, e outro status embaixo, excluído. Automaticamente eu retorno à União Brasil. Fica valendo aquela minha última filiação. Só que a União Brasil não podia ser federal, porque eles estavam se degladiando lá, e para estadual não tinha chapa. Só tinham 7 nomes.
que eram pessoas que iam concorrer nos seus municípios ali, para poder fazer nome para a eleição municipal. Falei, eu vou aqui mesmo. Eu lembro que Daniel me chamou, Daniel Leite, que era advogado, né, do PDT e tal, falou, Neto, vamos pedir uma lista, um pedido de filiação suplementar para tu disputar no PDT, porque a estadual no PDT, porque no União não tem como, tá? Eu falei, eu que vou ficar disputando subjúdice, não vou. Vou disputar no União, rapaz, não tem como, eu vou atrás da minha legenda e vou disputar a eleição no União. Certo. Eu lembro que eu fui jantar com o Everton, ele chegou do interior, era o candidato a governador, já sabendo da situação, e ele fez a seguinte pergunta para mim: tu achas que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu falei, se eu achasse que tu tinha alguma coisa a ver com isso, nem aqui jantando contigo eu estava. Até porque eu já fui candidato a majoritário e sei que a gente nem olha para isso, da eleição proporcional. Mas aconteceu, eu preciso registrar isso para ti, e eu preciso de apoio agora. Eu tô sozinho no União Brasil para estadual. E aí, o PDT elegeu para federal um deputado, que foi o Márcio Ronaiser. É porque corre a fofoca que tem que foi o Márcio que te vetou lá. Eu não sei. Eu não sei. É meu amigo também. É meu amigo. Eu tô falando o seguinte: fofoca. Não sei. Não posso afirmar, né? Sim. Mas o Márcio teve 54 mil votos para deputado federal e eu tive 51 mil para estadual. Naturalmente, para federal, eu teria mais do que 54. Neto? E teria sido eleito lá. Acabou que a gente conversou, a conversa foi fluindo, mas tem 3 perguntas que eu tenho para te fazer. E aí a gente vai ter que acelerar. 2024, tu líder do governo. E tu sempre se deste bem com o Brandão. Candidato do governo, Duarte de novo. Não te pediram apoio para Duarte? E por que, se te pediram, por que tu não apoiou? Vamos lá, respondendo rápido, né? Primeiro, assim, eu participei da campanha do Everton, um ano depois virei líder do governo Brandão. Neto, como foi isso? Eu fui convidado, me chamaram, olha, Neto, a gente precisa de você como líder do governo. Eu falei, mas eu não votei. Eu estava em outra campanha. Não, mas a gente precisa da tua experiência na casa para ajudar a ter governabilidade e tal, não sei o quê. Não, para ajudar eu ajudo, não tem problema nenhum. E passei ali a cumprir a função de líder do governo. Quando chegou 2024, que eu não fui candidato a prefeito, eu seria um pré-candidato, mas não fui, e a Thay virou candidata a vereadora, ali era uma eleição, Rogério, eu conheço um pouquinho São Luís, era uma eleição perdida para o Duarte, a vitória estava assim, aos olhos de qualquer pessoa que conhece um pouquinho São Luís, via que a eleição do Eduardo Braide era favas contadas. Eu lembro que eu dizia o seguinte, o desafio vai ser, quando iniciou a campanha, o desafio vai ser tentar manter a diferença que está hoje nas pesquisas, chegar a essa mesma diferença no dia da eleição. Esse vai ser o desafio, porque eu acho que vai crescer a diferença, e cresceu. Do início das pesquisas para o dia da eleição, cresceu a diferença entre o Braide e o Duarte. Naquele momento, na eleição de última hora da Tayane, vamos falar aqui de política, na eleição de última hora da Tayane, se eu entro numa campanha de prefeito que já estava derrotada, eu prejudicaria a eleição da Thay para vereadora. E da parte política. E na parte da cidade? A gestão do cara tava dando certo. Por que eu ia fazer uma campanha para trocar? Tem sentido. Eu sou mais São Luís. Entendi. Tem um boato, e eu acho que hoje o Duarte, inclusive, ocupa na CPI uma vaga indicada pela União Brasil, que ele vai migrar, que é possível que ele vá se disputar a próxima eleição pela União Brasil. Como é que vai ser essa convivência lá no partido? Não, Rogério, eu não tenho nada assim contra as pessoas, contra a pessoa específica, não. Mas assim, teu sonho de ser candidato a prefeito acabou? Não, eu acho que eu ainda posso ajudar a cidade de São Luís. Eu acho que eu ainda posso ajudar a cidade de São Luís. Colocar a minha experiência, o meu desejo de ajudar ainda mais a cidade do que ela está sendo ajudada. Acho que ela ainda pode se fazer muito mais. Eu era muito incômodo. Eu lembro que ela em 2020 eu era muito incomodado com o potencial que a cidade tinha de orçamento em si e que não era investido. Né? Hoje a cidade está vivendo uma outra realidade de gestão municipal e eu acho que eu ainda posso ajudar muito mais do que o que a gente está vivendo hoje.
Mas essa é uma discussão de 2028, né? A gente tem que passar por 26 primeiro. Então, pra gente que tem que acelerar, no quadro que tem hoje de pretensos possíveis candidatos a governador. O Braide, que é possível ser candidato, apesar de não ter se declarado ainda, declarado que será candidato. Felipe Camarão, que é do vice-governador, que já está em pré-campanha. Orleans, que é o candidato do Brandão, e o Laésio. Nessas 4 opções hoje, quem é teu candidato? Orleans. Meu candidato, meu pré-candidato a governador é Orleans. E só que, Rogério, eu sou da tese que na política você tem que dialogar. Na vida você não faz nada só. Na política, muito menos. Você não consegue fazer nada sozinho. Você tem um limite ali. E eu acho que o nosso grupo precisa dialogar. Precisa dialogar. Vai ser uma eleição muito difícil. Vai ser uma eleição muito difícil. Não adianta querer dizer que não, é fácil. Não, não é. Eu acho que num cenário desse, se sair os 4 candidatos, eu acho que a eleição polariza entre Eduardo Braide e Orleans Brandão. Né? Acho que o Felipe perde ali. Eu não estou falando sobre torcida aqui minha, eu estou falando sobre fazendo uma análise. Eu acho que o Felipe perde ali, eu acho que o Laésio definha também, né? E os votos do Felipe vai um pouco mais ali pro Orleans, os votos do Laésio vão um pouco mais ali pro Braide, e vira uma eleição muito disputada. Uma eleição muito disputada. E qualquer um pode vencer. Vou trabalhar pelo meu pré-candidato. Então o que tu acha que a gente deve buscar Eu acho que a gente deve buscar um entendimento. Eu acho que a confusão, a briga, além de ela não ajudar politicamente o grupo, ela não ajuda a governabilidade. Porque você tem que dar tranquilidade para o governante. Ele pensar o Estado. Quando você vira uma briga política, a cabeça se ocupa e no momento que ela está ocupada com a questão política, podia estar ocupada pensando no Estado. Então não é bom para ninguém. Não é bom para o grupo, não é bom para as pessoas. Pessoal, a gente faz um tempão que eu não conversava com o Neto. Eu vou só contar aqui a história, o que aconteceu. Mas aí ele vai contar a versão dele, eu vou contar a minha e vai ter a verdade, porque toda a história tem 3 versões, né? Verdade. Mas eu acho que não tem mentira. A gente nem sabe, na verdade, né? A gente sempre foi muito próximo, eu gosto muito do Neto, e a gente passou um tempo sem se falar. Uns 2 anos, por aí. E olha só o que aconteceu. Por isso que eu brinquei no início, eu digo, não deixem de me seguir, porque é uma coisa que... se eu te olho lá, tu me segue no Instagram, no Twitter, e tu para de me seguir, esse cara agora virou meu inimigo. E aí uma vez eu olhei um comentário e tudo, aí fui ver o Neto e não me segue de volta. Esse cara deixou de me seguir. Pronto. Foi eu olhar esse negócio, ele deixar de me seguir, que ele depois me contou, eu nem sabia. Talvez eu tenha apertado sem querer. A gente passou um tempão sem se falar e, assim, acho que hoje aqui foi mais um bate-papo da gente lembrar de momentos que a gente passou junto na política. E, graças a Deus, outro dia, numa visita na Assembleia, eu estava numa posição, ele subiu e aí eu digo, Neto não vai falar comigo. Aí ele chegou, me cumprimentou, me abraçou, eu digo, pai, que bom falar contigo. E depois eu fiz um gesto que ele se chateou e eu fiz de propósito, fiz para provocar ele mesmo. Não, antes da gente se falar. Antes da gente falar. Porque ele deixou de me seguir, eu fiz uma coisa para provocar ele, funcionou, deu certo. Provocou. E aí depois a gente fez as pazes e eu estou muito feliz com isso. Só que eu te confesso que esse negócio de deixar de seguir, eu não sabia. Alguém da equipe, porque eu não tinha nem porquê disso. Aí eu ainda comentei contigo assim, Rogério, se eu deixei de seguir, eu acho que foi depois daquela foto que tu postou que eu fui. Tu não, foi antes, porque eu fiz a foto porque tu não tava me seguindo. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada. E esse negócio, um negócio interessante, porque assim, a gente que mexe com política, é a rede social o tempo todo ali funcionando, a gente tem algumas pessoas que têm acesso, né, à nossa rede. Aí outro dia, de vez em quando aparece alguém aqui que eu tô seguindo, que eu não sei nem quem é. Eu mando pra minha equipe, vem cá, quem foi que seguiu essa pessoa aqui que eu não sei quem é? Ah, desculpa, eu achei que eu tava na minha rede e tal. Eu vou deixar de seguir, deixei. Aí outro dia eu tô na Vila Itamar, tô na gincana, que a gente tá fazendo o Itaí em vários bairros da cidade. Meu telefone toca. Agora, era Otelino. Olha essa.
Aí o Otelino diz assim: Neto, tu veio pra oposição e nem me diz nada, rapaz. Pô, eu queria saber primeiro, tu não gosta mais de mim e tal. Eu falei: que história é essa, Otelino? Ô, Rodrigo tá batendo no governo, tu tá curtindo. Eu, o quê, rapaz? Aí eu fui ver e tava. E eu fui discutir e fui chamar a equipe. Eu falei: vamos ter mais atenção, né, gente? Pelo amor de Deus. Neto, cara, muito obrigado. Muito Foi bom, um prazer. Foi bom estar contigo Bom estar demais contigo. aqui. Gente, muito obrigado. Obrigado à equipe também pela paciência, porque acabou a gente estourando o tempo aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio.